A principal finalidade do texto é informar o leitor sobre os diversos significados da expressão vox populi e vox dei. O que eu queria chamar a atenção para essa alternativa A, tá? Ele informa o leitor sobre o significado da expressão vox populi e vox dei. Ele mostra a origem dessa expressão. Mas ele, na realidade, ele não fala sobre os significados da expressão. Mas, de certa forma, ele mostra a origem dessa expressão. Basicamente isso. E aí vem um outro detalhe aqui, que essa afirmação A, ela tangencia as ideias do texto, tá? Ela tangencia, ela não vai contra as ideias, mas ela tangencia. Porque ele colocou aqui diversos significados. Na realidade, ele mostrou duas origens dessa expressão vox populi e vox dei. Não diversos significados. Concorda comigo? Aqui a gente acaba matando. São diversos, né, significados. Vamos lá. A principal finalidade do texto é mostrar a relação direta da expressão latina vox populi e vox dei com a mitologia clássica, justificando o emprego do latim. Então, ele utilizou a mitologia clássica para explicar o que é vox populi e vox dei, e para colocar a segunda ideia de origem, né? A segunda ideia em relação a vox populi e vox dei. Ele não utilizou a mitologia para explicar o que é vox populi e vox dei. Concorda comigo? Veja de novo, olha. Então a principal finalidade do texto foi mostrar a relação direta da expressão latina vox populi e vox dei com a mitologia clássica, para justificar o emprego do latim. Ele tenta justificar o emprego do latim? Em nenhum momento ele fala isso, para justificar o emprego do latim. Não temos isso. Vamos à frente. Então extrapolou a informação do texto, correto? Ele então utilizou a mitologia clássica para justificar esse emprego do latim? Não. Vamos à frente. Letra C. Indicar o significado e a origem correta da expressão vox populi e vox dei. Aí sim. Aqui ele tinha colocado os diversos significados. Agora, ele falou sim da origem, do significado e da origem. Aqui sim, olha. O vox populi e vox dei parece referir-se à opinião pública, ao consenso da cidade, unânime em matéria decisiva num determinado julgamento. Vale a sentença ditada pela coletividade. Mas eu creio tratar-se de outra origem, mais diretamente ligada a um processo de consulta divina, sendo o povo oráculo, a pítia da transmissão. E aí ele fala o que é, então, na concepção dele, com uma origem diferente, e aí ele mostra essa origem aqui, né, nessa passagem aqui, e ele fala, olha, creio tratar-se de outra origem, mais diretamente ligada a um processo de consulta divina, sendo o povo o oráculo, a consulta ao povo. É uma outra origem, ele mostra o que é o significado de voz do povo, voz de Deus. Ao fim ele fala aqui, ó, essas palavras eram a resposta do oráculo à decisão do Deus. Aí sim, vox populi, vox dei, na sua expressiva legitimidade. Assim, esse é o significado de vox populi, vox dei, na sua interpretação, é a sua origem. Então, a alternativa D indica o significado e a origem correta. A origem correta, existe uma origem errada ou correta? O que ele coloca aqui como correta é aquela que atinge a opinião do autor. O autor, ele realmente entende esta sendo a melhor resposta. Aí sim, a origem correta na concepção dele, esta é a origem ideal. Por isso, a alternativa C é a resposta correta. Letra D. Esclarecer o leitor sobre uma origem improvável da expressão. Ele não fala de uma origem improvável, mas a provável, tá? E não da improvável. Explicar de forma mais adequada o motivo de, na expressão citada, haver a referência a duas vozes, a do povo e a de Deus. Vamos lá. A finalidade do texto é explicar de forma mais adequada o motivo. Ele, na realidade, ele mostra a origem. A origem é o significado que ele julga mais certo, tá? E não o motivo de, na expressão citada, haver a referência a duas vozes, do povo e a de Deus. Na realidade, ele cita na sua ideia a origem, né? E não o motivo de ser a voz do povo e a voz de Deus. Ele não quer citar por que a voz de Deus ou a voz do povo.
Essa não é a intenção, mas ele quer mostrar, porque ele não se ateve muito, né? O que é a voz Vox Dei e Vox Populi, né? Foi isso mesmo, né? Isso, Vox Populi e Vox Dei. Então veja que nesse caso, ele mostra pra gente a origem, olha, creio tratar-se de outra origem, mais diretamente ligada a um processo de consulta divina, sendo o povo o oráculo, a pílula da transmissão. Ele coloca ali o exemplo e na sequência ele fala, olha, essa expressividade é aquela que eu acredito mais. Então ele mostra o significado para ele de Vox Populi e Vox Dei de acordo com a origem que ele entende ser melhor. E não, nesse caso, seria aqui explicar o motivo de, na expressão citada, haver a referência a duas vozes, a do povo e a de Deus. Eu não vou negar, né, que ele também não tenha explicado o motivo dessas duas palavras, tá? Mas não seria a principal finalidade. Por isso, quando ele remete à ideia de origem e de significado da alternativa C, é a melhor resposta. É a principal finalidade do texto. Por isso, a alternativa C é a melhor resposta. Tudo bem? Mesmo que você tenha ficado aqui na alternativa E, agora você entendeu? Que nesse caso, no texto, ele fala, a origem para mim é diferente. E aí nós temos a alternativa C, que indica significado e origem correta dessa expressão. Tudo bem?